Meus amados, eu quero meditar em uma palavra. Hoje é a primeira ceia do ano. E eu estava buscando de Deus, ainda em viagem, buscando de Deus uma palavra. E principalmente nós que somos obreiros do Senhor, a gente até tira uns dias de férias, mas não tira dia de férias de orar nem de ler a Bíblia, né? Tem alguém que vai viajar e diz, agora não vou nem orar, nem ler a Bíblia. A gente não tira férias de ser crente. A gente permanece crente, não é? Orando e lendo a Bíblia. E eu estava lendo a Bíblia, querido, e me veio um texto, e eu confesso que eu já passei por esse texto muitas vezes, mas Deus colocou em meu coração Deus colocou em meu coração aqui alguns apontamentos que eu quero meditar com os irmãos. Glória a Deus. Os irmãos trocaram o meu microfone, mas precisa ajustar o som, para ficar no mínimo igual ao outro. Livro de Êxodo. Põe retorno, põe grave aqui para mim. Livro do Êxodo. Glória a Deus. O retorno chegou, falta o grave. O capítulo que nós estaremos lendo é o capítulo de número 15 do livro do Êxodo. Capítulo de número 15. Localize, por gentileza. Estaremos lendo a partir do verso 22. 15, versículo de número 22. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 15, e o versículo de número 22. Não precisa nem mexer nisso, só me dá mais retorno. Glória a Deus. Obrigado. Quantos localizaram, digo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, saíram no deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto, mas não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, que lhe mostrou, diga-lhe mostrou, um galho de árvore, o qual ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Quem diz amém? Amém. Queridos, nesse tempo que nós temos para a ministração da palavra de Deus, eu quero
comunicar aos irmãos aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração. Neste texto, que é um texto, como já disse, conhecido, por vezes já passamos por essa escrita bíblica, mas quando eu estava lendo este texto e abrindo o seu contexto, Deus começou a falar ao meu coração aqui sobre alguns temas que eu quero meditar rapidamente, sucintamente com os irmãos neste culto de ceia, primeira ceia do ano de 2023. Quando olhamos para este texto, é importante que nós iniciemos a nossa reflexão pensando no povo de Israel, que estava cativo no Egito, e que o Senhor Deus, então, os liberta do Egito, resgata este povo do Egito, e Deus faz isso como um forte, Deus mostra o seu poder, Deus mostra as suas maravilhas. E eu acho interessante, queridos, que o nosso Deus, Ele é tão poderoso, que Ele opera não somente com os sinais, mas Ele mostra a Faraó que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Quando eu leio essa história, eu vejo um Deus que está mostrando maravilhas ao mundo, e estas maravilhas, esses sinais, era para mover o coração de Faraó em direção à libertação do povo de Deus. Mas vejo o mesmo Deus em contraposição, endurecendo o coração de Faraó a cada sinal. E o Senhor assim está a fazer para mostrar que Ele é quem detém todo o poder em suas mãos. Embora Faraó tenha se tornado um imperador, o primeiro império que temos conhecimento pelos relatos da história, pelos relatos bíblicos, Deus está acima dele. E por mais que ele não queira se curvar diante de Deus, ele entenderá que é bom obedecer a Deus. E quando começamos a analisar este texto, e se você quiser anotar, há um paralelo lá no livro de Números 33 e verso 3, pois Deus decidiu libertar este povo no início do ano, no começo do ano, na primeira Páscoa do ano. E nós estamos aqui exatamente na primeira Páscoa. A Páscoa para o cristão, ela tem uma conotação diferente. Cristo é a nossa Páscoa. E estamos celebrando a nossa Páscoa aqui. Olha que interessante este texto que está na tela. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano. No dia seguinte ao da Páscoa, os filhos de Israel saíram. E de que forma eles saíram? Corajosamente, aos olhos de todos os egípcios. Deus não os libertou de noite, às escondidas, não, senhores. Eles foram passando no meio do povo egípcio, e estes, vendo o povo de Deus passando em direção ao deserto, para adorar a Deus. Tudo isso revela quem Deus é, o poder que Deus tem. Louvado seja o nome do Senhor. E quando olhamos para todo este propósito, o propósito da libertação deste povo, você também deve compreender que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Deus liberta o povo de Israel do Egito, e é Deus também quem guia este povo, quem dirige este povo. E no capítulo 13, que é um contexto imediato deste texto que lemos, você pode verificar isto. No versículo 17 do capítulo 13,
E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Deus, então, ele tem um propósito com este povo. E o Senhor já era sabedor que este povo, por qualquer que fosse a circunstância, a situação, desejaria voltar para o Egito. E aqui nasce uma pesquisa, um estudo interessante. Hoje nós não temos condições aqui de abrir muito esse texto, mas eu deixo para quem tiver interesse. Alguém acha que o deserto era um território sem trajetos, sem rotas, sem caminhos? E isso não é verdade. Haviam muitas rotas naquele deserto. Vocês se lembram, nós estamos aqui em Moisés, vocês se lembram que tanto Abraão quanto Isaac desceram ao Egito. Vocês sabem disso. Então havia rotas neste deserto, rotas possíveis, inclusive, de serem aqui utilizadas por Deus para fazer este povo chegar à terra prometida. Para quem quiser pesquisar, há uma pesquisa da USP, Universidade de São Paulo, produzida por Manu Marcos Rubner, orientada pela doutora Susana Schwartz. Ela apresenta 8 rotas existentes neste território que Deus poderia se utilizar para fazer o povo hebreu chegar na terra de Canaã. Alguém pode até questionar por que Deus não utilizou a rota mais curta. É sempre mais rápido pegar o caminho mais curto. E o caminho mais curto entre 2 pontos é sempre uma linha reta. Mas Deus é aquele que tem a sua própria rota, a sua própria forma de nos conduzir em sua jornada. E quando eu olho para esse texto, eu vejo um Deus que está libertando este povo nos primeiros dias do ano e está dizendo: sou eu o Deus que tenho a rota para vocês chegarem lá na promessa onde eu tenho prometido que vocês chegarão. Permita já dizer aqui para vocês, estamos iniciando um novo ano e talvez você tenha até projetado, planejado, arquitetado alguns destinos, algumas metas, alguns objetivos, mas eu preciso vos dizer em alto e bom som que é Deus quem vai lhe conduzir neste ano de 2023. É Ele que sabe cada passo que você vai dar, cada obstáculo que há pelo caminho, e é Ele que muda a rota e muda a direção. O próprio texto, Moisés escrevendo, ele diz: Deus não quis levá-los pelo caminho mais curto, pela terra dos filisteus. Por quê? Porque Deus conhecia o coração deste povo. Deus sabia que no primeiro embate com os filisteus, eles desejariam voltar à terra do Egito e não iriam continuar a jornada. E o Senhor também sabe quais são as lutas, as guerras, as porfias que eu e você teremos que enfrentar ao longo deste ano de 2023. E é por isso que hoje Ele revela a você: eu tenho já uma rota traçada. Eu tenho já um caminho aberto, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, se guie por Ele, porque Ele te fará chegar em seu destino. Uramanto enderergue sou. Glória a Deus. E Deus não só escolhe em meio a todas essas rotas, e eu poderia aqui falar aos irmãos, a rota via mares, o caminho da terra dos filisteus é como essa rota é chamada, o caminho que dava pelo deserto de Chus,
a rota de Ambares e tantas outras rotas, num total de 8 rotas. As rotas do sul, a estrada do norte de sul. Mas Deus escolhe uma rota que não era uma rota muito comum e não tampouco um caminho traçado. Esta rota é uma rota que o Senhor Deus ele inaugura. Essa rota é uma rota que para eles traçarem, chegarem, andarem, eles precisavam de uma direção. Pelas outras, eles sabiam como chegar lá. Já eram conhecidas, até uma rota conhecida como a Rota Real, onde os faraós percorriam um deserto e iam para o outro lado. Mas o Senhor, ele não vai utilizar rota alguma traçada por seu ninguém, porque ele é Deus. E ele sabe onde levar, como levar e de que forma trabalhar na vida de cada um de nós. Esta rota aqui, o GPS não levaria. Esta rota aqui, o mapa não levaria. Esta rota aqui é uma rota daqueles que entendem, que dependem de Deus e que não podem chegar a lugar nenhum se não for o Senhor na nossa frente. Essa rota não é a rota do conhecimento, não é a rota da habilidade. É a rota daqueles que dobram o joelho e dizem: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Mas aonde o Senhor nos levar, nós iremos. Como o hino da nossa harpa, onde guiar-nos, Senhor, nós iremos. Bendito seja o nome do Senhor. Você consegue nesta noite levantar uma de suas mãos aos céus e glorificar a Deus por esta palavra? É Deus quem vai nos guiar neste ano de 2023. Quem pode exaltar a Ele? Mas deixa eu correr. E eu estava estudando, pesquisando. Olha que interessante. Eles saem do Egito, acampam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, verso 21. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar, diga guiar, pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, diga iluminar. Aqui eu vejo duas ações divinas. Primeiro, guiar seu povo. E segundo, iluminar o caminho. O que temos aqui? Direção e visibilidade. Direção e visibilidade. Quando eu dependo de Deus, querido, o caminho pode ser até mais difícil, pode levar um tempo maior, mas uma coisa eu sei, vai chegar, porque tem direção. Nada está fugindo da direção de Deus. Quantas vezes eu questiono, você questiona, mas por que assim? Por que deste jeito? E hoje o Senhor chega a mim e a você dentro dessa casa e diz: aquiete o teu coração. Sou eu que estou na frente, sou eu que estou na direção, sou eu que guio, sou eu que ilumino, sou eu que dou a visibilidade que você precisa. Senhor, para onde eu devo ir? Olhe para Ele. Olhe para os sinais que Ele está lhe dando. Olhe para as manifestações dEle. Eles tinham que ficar o tempo inteiro olhando para a nuvem, olhando para a coluna. Por quê? Porque ali estava a direção. Ali estava a iluminação, a visibilidade. Mas havia um propósito. O Senhor, quando quer agir, querido, Ele dá a nós todos os recursos para que a gente possa produzir a contento. Porque é que Deus está se manifestando na coluna de nuvem, na coluna de fogo, tanto para resolver as questões climáticas do dia, quanto também da noite. É porque o próprio texto vai nos dizer, para que caminhassem de dia e também de noite. E eu parei para pensar, e disse, que coisa interessante o Senhor está nos propondo aqui. Faraó com seu exército, ou outros povos, andavam durante o dia porque tinha luz, mas à noite tinha que acampar. Mas o povo de Deus não era assim. Eles podiam andar tanto de dia, quanto também podiam andar de noite, porque havia claridade suficiente. Não havia trevas, oh glória a Deus.
O Senhor é a nossa luz, é Ele que resplandece o nosso caminho. Louvado seja este Deus. E no capítulo 14, eles chegam e se acampam em Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentaram junto ao mar. E ali nós conhecemos a história em que Deus endurece o coração de Faraó, verso 4, para que persiga, e há um propósito, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E você começa a ver esta rota, e eu poderia aqui falar sobre as muitas paradas, acampamentos que este povo teve, mas logo que eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, o texto que nós lemos diz que eles caminharam durante 3 dias. E toda a reserva de água que eles levaram se acabou. E eles agora começam a procurar água no deserto. Uma tarefa não muito simples. Procurar um lugar, uma fonte que pudesse supri-los de água. E veja se Deus não tinha razão quando Deus disse que faria uma rota alternativa. Porque se eles seguissem pela rota dos filisteus, eles desejariam voltar. O texto sagrado diz que bastou uma sede para eles começarem a falar. Não tinha água suficiente no Egito para o Senhor nos trazer aqui, nos matar de sede neste deserto. Já estavam pensando em voltar. Já estavam pensando em retroagir. Mas a rota estava sendo guiada pelo Senhor. É claro que eles começaram a comparar. Se você estudar um pouquinho sobre o Egito, principalmente esse território, que é um território geográfico muito estudado no Antigo Testamento, para a compreensão do texto do Antigo Testamento. Você inicia aprendendo sobre o Crescente Fértil, uma região onde há muitos rios, muita água, e, portanto, uma região abastecida de água, é uma região frutífera. O Egito está exatamente nessa região. Mas o Egito tem uma propriedade mais específica. O Egito, ele tem o rio Nilo. O rio Nilo é um rio gigantesco. Durante muito tempo, foi considerado o rio mais extenso em quilômetros de todo o planeta. Recentemente, nós tivemos aí as medições via satélites e ele perdeu o seu primeiro lugar, a sua primeira posição para um rio brasileiro, o rio Amazonas. Se você pesquisar, você vai ver que o rio Nilo tem 6.650 quilômetros e o rio Amazonas 6.992 quilômetros. Se você continuar pesquisando, você também vai perceber que há um rio no Brasil conhecido como Nilo Brasileiro. Deixa eu ver se tem nordestino aqui. Que rio é este? O Rio São Francisco. E por que é que ele é considerado o rio Nilo brasileiro? É porque ele está em uma terra seca e onde o Rio São Francisco, ele passa ao seu redor, as suas margens têm vida, tem produção, é possível de se construir casas, de se habitar. E o Egito, que está em um grande deserto, ele é cortado pelo rio Nilo. E ali é abastecido toda aquela população. E veja que interessante, onde foi que o Senhor provou este povo. Eles estavam no Egito, abastecidos de água potável. E quando eles caminham durante 3 dias, eles chegam a um lugar e eu fico imaginando um povo com sede, principalmente eu que bebo muita água. Sede, caminhando 3 dias no deserto, como vimos aqui, caminhando de noite e de dia. As reservas de água se acabaram. Parece aqueles cultos que os irmãos esquecem de servir água, né? Você fica ali morrendo de sede. E eles estão ali sem água. E de repente eles encontram uma fonte. E quando eles correm na expectativa de retirar desta fonte água potável, quando começam a colocar a água na boca, eles percebem que as águas, elas são amargas. Aquele lugar tem o nome de Mara, exatamente por conta dessa característica. E eles chegam a esta região das águas amargas. Havia ali uma fonte, porém esta fonte,
ela era salobra, ela era desagradável, ela não atendia o propósito de matar a sede deste povo. E eu comecei a pensar um pouco sobre esta passagem e ver aqui uma mensagem de Deus para cada um de nós aqui neste culto de ceia. Porque quando eles chegam lá e não puderam beber das águas, porque eram amargas, e por isso chamou-se aquele lugar Mara, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E diante desse cenário, o servo de Deus chamado Moisés, o que é que ele faz? Ele vai e ora ao Senhor. E claro, que se você hoje, e hoje mesmo eu estava pesquisando isso, a possibilidade de transformar uma água salina, salobra ou salgada em uma água potável, uma água doce, é claro que é possível. E hoje nós temos inclusive águas dos oceanos que estão sendo transformadas em águas potáveis. Agora, o problema não é ser possível. O problema aqui é a complexidade para fazer isto. Porque para se fazer isto, há toda uma técnica considerada e chamada dessalinização da água. Sabe o que é isso? Trata-se de um processo físico-químico de tratamento da água que retira o excesso de sais minerais, micro-organismos e outras partículas sólidas presentes na água salobra. Isto, depois de todo esse processo, transforma a água salgada em água doce. Algumas vezes você fura um poço em alguns lugares e aí você tem a triste surpresa que aquela água ela não é própria para o consumo. E há também um processo de polabilidade, ou seja, consiste em corrigir os compostos químicos e físicos contidos na água em seu pH. E se isso é pouco complexo, imagina, querido, o tempo que isso leva. Mas quando eu olho para este texto, eu vejo, querido, a forma simples que Deus resolve o problema. Porque não tinha toda essa tecnologia à época. Não tinha todo esse saber, esse conhecimento à época. Mas, mesmo sendo tão complexo até para os nossos dias, a oração de Moisés resolve o problema. E eu não sei o quão complexo é a situação que você vive. Eu não sei quais são os dilemas, as dificuldades. Uma coisa eu sei: ora, porque há um Deus no céu. Oh, há um Deus no céu. Lagastoenda, erga, surgia. Ele é poderoso para solucionar problemas. Não há nada insolúvel ao Deus desta igreja. Eu vou repetir: não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Então levante a tua cabeça aqui hoje à noite e, pelo amor de Deus, se você não conseguiu ainda abrir a tua boca para glorificar, rasga a voz, meu irmão e minha irmã, e libere o teu brado de adoração ao Eterno. Orabandarábia sei. Oh, glória! E o que é que Moisés faz? Vai orar! E aí aqui eu poderia abrir aqui para meditar com vocês 3 pontos. Porque quando ele vai orar, algo acontece. O que é que acontece? Primeiro, se revela um Deus que tem solução. Primeiro, é quem está mostrando algo. Segundo, o que é que esse ser está mostrando. Terceiro, qual o efeito daquilo que ele mostra. Primeiro, quem é que vai mostrar a saída? O que é que ele mostra? E qual é o efeito daquilo que ele mostra? Veja que simplicidade. Heródoto, um historiador grego, ele traz as características desta região e chega a garantir que esta região não tem árvores. Chega a garantir que não há ali árvores nessa região. E eu pergunto, e como é que então aparece aqui um galho? E o texto bíblico sugere isto. Porque diz o texto sagrado que foi Deus quem mostrou o galho. Foi Deus que mostrou. Aleluia.
Há toda uma discussão que eu não quero trazer aqui hoje a vocês sobre como seria essa madeira. Nós temos aqui a palavra hebraica atz, que pode ser traduzido como um pedaço de árvore. A King James traduziu como um arbusto. A Bíblia de Jerusalém, ela traduziu como um pedaço de madeira. O texto que eu estou lendo aqui diz que é um galho de árvore. Então há algumas traduções para este texto. Mas o fato é que é uma madeira, um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira. E aí o Senhor pega, em algumas traduções está lenho, não é? Lenho. E este pedaço de madeira é suficiente para resolver a questão das águas amargas e transformá-las em doces. Oh, glória! Primeiro, quem é que revela? Quem é que mostra? Deus. Quando não há direção, quando não sabemos como fazer, está todo mundo morrendo de sede, precisamos de uma provisão. Nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer. Recorra a Ele aqui nesta noite. Não importa como começou o teu ano, você serve a Deus. É Ele que pode te mostrar. Pode ser tão complexo a nós, mas não é complexo a Ele. Ele é Senhor de tudo, Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que Ele mostra? Ele mostra uma madeira. E quando então o texto sagrado diz: clamou Moisés ao Senhor e Ele lhe mostrou um pedaço de madeira, o que Ele lançou nas águas, e as águas tornaram doces. Você imagina isso diante de todo o povo? Quem mostra é Deus. Deus é quem revela. O que Ele revela? Uma madeira. O que essa madeira faz? Transforma. Muda o que é amargo para doce. É claro que a literalidade deste texto precisa ser conservado para a nossa compreensão. Mas eu não posso me esquecer do que nos ensina em hermenêutica a tipologia bíblica. A tipologia, que é o estudo de investigação das figuras, dos símbolos, em todo o texto sagrado, onde Deus procura mostrar a nós, por meio das coisas terrestres, coisas espirituais. Há um sentido espiritual neste texto. Estamos diante do Deus que se revela, do Deus que se mostra, do Deus que interage. E hoje nós estamos aqui porque Deus se revelou a nós. E o ápice da revelação de Deus é Cristo, o Senhor, a quem nós estamos adorando aqui. Eu procurei em outros textos algo semelhante nesta questão do lenho, desta palavra, e não tem. O que mais se aproxima ao lenho deste texto, deste contexto, é a lenha carregada com Abraão para o sacrifício de Isaque. E quando olhamos para o Novo Testamento, temos o madeiro, onde o Cristo foi crucificado. É claro que o pedaço de madeira aqui é menor, e o pedaço de madeira lá recebe um formato. Quando eu olho para este texto, eu consigo compreender que Deus é o mesmo. É Ele que trata as questões mais complexas da vida humana. E não há nada mais complexo do que resolver a queda do ser humano. Não há nada mais complexo do que resolver o pecado no ser humano. Você que está aqui nos ouvindo, quantas vezes você prega alguém e essa pessoa endurece o coração e nada acontece, você passa anos e anos e diz: Senhor, está muito complexo, essa pessoa não consegue entender o teu querer, está complexo para mim e para você. Mas quando Deus resolve agir, meu irmão, é da noite para o dia. Um sonho basta. Porque Ele é quem se revela. E Ele revela da forma, querido, que eu e você, nós não conseguimos nos revelar. E nem revelar a Ele.
Ele fala por sonhos, age no íntimo, age no coração, abre o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero declarar e profetizar neste ano de 2023 que aqueles que estamos pregando dentro de nossas casas, lares, famílias, familiares, que ainda não se converteram ao Cristo, eles se converterão, porque há um Deus no céu que tem poder para resolver toda e qualquer complexidade. Recebe esta palavra, porque eu profetizo que o teu marido vai entrar por aquelas portas, o teu filho vai entrar por aquelas portas e vai se render a Cristo aqui neste altar, e isto vai alegrar o teu coração. Lemanto endergue a sou. Glória a Deus. Eu preciso terminar. Qual o efeito do que ele revela? Parece uma simples madeira. A madeira sem a revelação de Deus, o propósito de Deus é só madeira. Mas com o propósito de Deus, irmãos, aleluia, transforma. Glória a Deus. Deus não usou o mecanismo de dessalinização da água, polabilidade da água, pH da água. Não. Dessas coisas para os cientistas do século 21. Jeová mostrou para Moisés só uma madeira. Pega a madeira lá, vai lá atrás da madeira. Ele vai lá, pega a madeira, põe lá na fonte, põe na fonte, bebe água agora. Vê o efeito do que Deus mostra. Vê o efeito. Eu estou sentindo Deus dentro desta casa. Eu não sei, senhores que estão aqui nesta tribuna, se vocês conseguem sentir o que eu estou sentindo, mas eu sinto a graça de Deus, a glória de Deus que sai deste altar e permeia esta igreja aqui na nave, lá na galeria. Deus te chamou hoje à noite e te trouxe aqui a este culto de ceia para dizer: eu estou trabalhando, eu estou entrando com providência. Levante a tua cabeça, erga a tua mão, abra a tua boca, e se tem glória, glorifique. Se pode celebrar, celebre. Ora mandarabaia sei. Oh, glória. Consegue sentir a presença dele por um momento mais? Erga a tua voz. Oh, glória. Se tem glória, dê glória a Deus. Se tem aleluia, diga aleluia. Mas adore ao nome do Eterno. Ele está aqui. Aleluia. Coloca na tela, eu vou parar. Deuteronômio 21, 22. O efeito do que Deus revela. O efeito do que Deus mostra. Deuteronômio 21, 22. Está sentindo aí? Consegue sentir esta graça? Ela está aqui. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte, e tiver sido morto, e vocês o pendurarem num madeiro, verso 23. O seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Que texto este? Porque esse texto define que todo o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Há uma maldição, há uma amargura. Glória a Deus. Põe na tela Gálatas 3:13. Aleluia. Gálatas 3:13. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vai sentindo a graça dele aí. Está lá na tela. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Prepara para dar glória a Deus. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A maldição era minha. A maldição era tua.
Mara era na minha vida, Mara era na tua vida. Mas ele se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14. Próximo versículo. Para que a bênção de Abraão. Peraí. Mas é de maldição que diz o texto. Só que tem um madeiro. Tem um efeito. Quando ele se fez maldição por nós e foi pregado no madeiro, algo mudou. A crucificação é a revelação maior do amor de Deus para nós. Por isso nós vamos participar da ceia. Deixa na tela. Para que a bênção de Deus, de Abraão, chegasse aos... Porque a bênção de Deus, por meio de Abraão, já estava aos judeus, mas não a nós, gentios. Nós éramos malditos, povinho ruim, zambujeiro bravo, coisa ruim. Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga assim: o pastor está falando coisa ruim. Não, melhora no ruim. Melhora no ruim. Mas ele se fez maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Oh, bendito seja o Senhor, Salvador, Criador. Oh, Ele tirou de mim toda a maldição, tirou de você toda a maldição. E hoje eu estou debaixo da bênção de Abraão estendida a cada um de nós. Desfrute desta bênção aqui. Hoje à noite você vai participar da primeira ceia do ano de 2023, sabendo: não há mais maldição. O Senhor cravou na cruz toda a maldição contra nós, toda a duplicata contra nós, toda a dívida. E agora o que temos é bênção de Deus, a bênção estendida a você, a sua família, a sua casa. E se há alguém aqui que se sente abençoado, levante a mão, abra a boca, dê glória. Você não vai começar o ano de 2023 debaixo de maldição. Você vai começar o ano de 2023 debaixo da bênção do Senhor. E a bênção dele, querido, enriquece e não traz dor. Então receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, receba a bênção do Senhor sobre a tua casa. E se o teu coração consegue abraçar esta palavra, dê glória a quem merece glória, dê aleluia a quem é digno de toda aleluia. Abra a tua boca e celebre.